Nesse ponto, um urro veio distrair-lhes a atenção. Era Quindim, chamando Emília para uma prosa. Escute, Visconde, disse ela. Tenho coisas muito importantes a conversar com Quindim. Fique escrevendo. Vá escrevendo. Faça de conta que estou ditando. Conte as coisas que aconteceram no sítio e ainda não estão nos livros. A história do anjinho de asa quebrada serve? Indagou o Visconde. Ótimo! Ninguém lá fora sabe o que aconteceu por aqui com o anjinho que cacei na Via Láctea. Conte isso. E mais outras coisas. O que quiser. O que quiser. Vá contando, contando. Mas assim as memórias ficam minhas e não suas, Emília. Não se incomode com isso. No fim dou um jeito. Faço como na aritmética. Disse e saiu correndo. Visconde ficou de pena no papel, a pensar. Por fim começou. O anjinho de asa quebrada. As crianças que leram Reinações de Narizinho, com certeza também leram A Viagem ao Céu, onde vêm contadas as aventuras dos netos de Dona Benta, da Emília, e também as minhas no País dos Astros. Não recordarei, portanto, nada disso. Só direi que houve lá por cima tais estrepolias que os astrônomos da Europa vieram queixar-se a Dona Benta, das brincadeiras que estavam perturbando a harmonia celeste. Dona Benta, então, nos chamou para baixo, com já daí, cambada! Descemos todos, e com grande espanto, Dona Benta viu que Emília tinha trazido o anjinho de asa quebrada, que descobrira, muito triste da vida, lá entre as estrelas. Ninguém descreve o rebuliço que houve na casa. A vida parou. Os pintos ficaram sem quirera. A vaca mocha ficou sem palhas. O feijão queimou na panela. Ninguém queria saber de outra coisa senão ver, cheirar, apalpar, conversar com o anjinho. E havia razão para isso, porque jamais descera ao mundo uma criatura tão mimosa. É até difícil dar ideia da galanteza daquela florzinha das alturas. Muito louro, cabelos cacheados, olhos azuis, asas mais brancas que a do cisne. Como era lindo! Infelizmente, uma das asas se partira no ossinho do encontro, o que o impedia de voar. Infelizmente para ele. Para nós foi felizmente. Se não fosse o quebramento da asa, Emília não pegaria, e nós não teríamos o gosto de conhecer em pessoa aquele mimo dos céus. Uma criatura do céu não pode saber nada das coisas da terra, de modo que o anjinho se mostrou de uma ignorância absoluta de tudo quanto aqui por baixo. A gente sabe até de cor. Teve de ir aprendendo com Emília, a professora. Árvore sabe o que é? Perguntava ela. E como o anjinho arregalasse os olhos azuis esperando a explicação, Emília vinha logo com uma das suas. Árvore, dizia, é uma pessoa que não fala, que vive sempre de pé no mesmo ponto, que em vez de braços de unhas tem folhas, que em vez de andar falando da vida alheia e se implicando com a gente, como os tais astrônomos, dão flores e frutos. Umas dão pitangas vermelhas, outras dão laranjas doces ou azedas. E é destas que tia Anastácia faz doces. Outras, como aquela enorme ali, as lições eram sempre no pomar. Dão umas bolinhas pretas chamadas jabuticabas. Vamos, repita, jabuticaba. O anjinho atrapalhava-se e repetia errado. Jabuticaba, fazendo Emília rolar de rir. As perguntas do anjinho eram sempre de uma infinita ingenuidade. Mas por que essas tais árvores nunca saem do mesmo lugar? Porque tem raízes, explicava Emília. Raiz é o nome das pernas tortas, que elas enfiam pela terra dentro. Bem que querem andar, as pobres árvores, mas não conseguem. Só saem do lugarzinho que nasce quando surge o machado. Que animal é esse? Machado é o mudador das árvores.
Muda a forma delas, fazendo que o tronco e os galhos fiquem curtinhos. Mudam-lhes até o nome. Árvore machadada deixa de ser árvore, passa a ser lenha. Lenha, repita. É algum deus esse machado tão poderoso assim? Emília reda burrinho. É antes um diabo malvadíssimo. Mas diabo sem chifre, sem cauda, sem pés de cabra, sem cabeça, sem braço e sem nada. Só tem corte e cabo. Que é cabo? Cabo é uma perna só, por onde a gente segura. Faca tem cabo, garfo tem cabo, bule tem cabo e bico também. Até os países têm cabo, como aquele famoso Cabo da Boa Esperança que Vasco da Gama dobrou, ou aquele Cabo Roque da Guerra de Canudos, um que morreu e viveu de novo, Guerra de Canudos, um que morreu e viveu de novo. Os exércitos também têm cabos, tudo tem cabo. Até os telegramas. Para mandar um telegrama daqui à Europa, os homens usam cabo submarino. O anjinho ficava de boca aberta, sem entender coisa nenhuma. Então, é compridíssimo e vão de um continente a outro. E é por esses cabos que a gente pega no mar? Emília ria-se. O pobre anjinho não tinha ideia nenhuma das coisas da terra, porque sempre vivera no céu, lá nas nuvens. Emília era obrigada a explicar tudo. Oh, disse ela, você não imagina como é interessante a língua que falamos aqui. As palavras da nossa língua servem para indicar várias coisas diferentes, de modo que saem os maiores embrulhos. O tal cabo, por exemplo, ora é isto, ora é aquilo. Há os cabos de faca, de bule, de panela, como eu já disse, que são as pontas por onde... Há os cabos da geografia, que são terras que se projetam mar adentro. Há os cabos do exército, que são soldados. Há os cabos submarinos, que são os fios de cobre compridíssimos, por meio dos quais os homens passam telegramas de um continente a outro, por dentro dos mares. E há um tal de dar cabo, que é destruir qualquer coisa. Mas por que é assim? Para atrapalhar a gente. Eu penso que todas as calamidades do mundo vêm da língua. Se usam muito bem, como entre os animais que não falam. As formigas e as abelhas, por exemplo. Esses bichinhos vivem na maior ordem possível, com suas comidinhas a hora e a tempo. E que comidas! O mel é uma perfeição que você nem sonha. Exatinho da cor de seus cabelos, mas sem cachos. Em vez de cachos, tem favos. E qual o segredo da felicidade desses animaizinhos? Um só. Não falam. No dia em que derem de falar, adeus ordem, adeus paz, adeus mel. A língua é a desgraça dos homens na terra. Se é assim, por que eles não cortam a língua? Emília ria-se. Cortar a língua? A palavra língua quer dizer duas coisas. Um órgão da boca, onde está localizado o paladar, e também a fala dos homens. Há línguas do Rio Grande que vêm em latas e servem para comermos. E há as línguas da falação. A língua latina, a grega, a portuguesa, a inglesa. Estas não servem para comer, só para armar bate-boca. Que é isso? Brigas sonoras. Antes de brigar com socos e tapas e tiros, as criaturas brigam com desaforos. Que é desaforo? Desaforo é fazer certos elogios a uma pessoa. Vou dar um exemplo. Temos por aqui um animal chamado cachorro ou cão.
bicho de muitos bons sentimentos, o mais amigo do homem, símbolo da fidelidade. É o cão que guarda os quintais contra os homens ladrões. É o cão que descobre a caça no mato. É o cão que puxa os trenós nas regiões só de gelo. É no cão que o homem faz experiências de laboratório. O cão é um que o homem faz experiências de laboratório. O cão é um colosso. Pois bem, quando um homem compara outro homem ao cão, dizendo: "Tu és um cão", o outro puxa a faca. Desaforo é isso. Não estou entendendo, murmurou Mal, com tantas qualidades. Chamar cão a um homem devia até ser uma honra. Pois é coisa de puxar faca ou dar tiro. Outro exemplo. Há por aqui certo animal ainda mais precioso que o cão, a vaca. A maior maravilha de bondade e utilidade que existe no mundo é a vaca. Dá leite para os filhotes dos homens, dá queijo, dá manteiga, além disso, dá os bezerros que crescem, viram bois e vão puxar os carros dos homens, e os arados, com que eles remexem a terra para fazer suas plantações. Dá a carne com que os homens fazem bifes e picadinhos. Dá o couro com que os homens se calçam. Dá o mocotó com que as cozinheiras preparam as geleias, Dá os ossos com que se fazem botões e mil coisas. Então é a maravilha das maravilhas, observou o anjinho entusiasmado com a vaca. Se é tão maravilha que em certos países, como no Egito, a vaca era adorada, virou deusa. Além disso, a vaca é de uma docilidade infinita. Basta dizer que eu, que sou deste tamanhinho, faço o que eu quero da vaca mocha de Dona Benta. Aquele animalão me obedece em tudo. Vai para lá, me obedece em tudo. Vai para lá, vem para cá, vira para a esquerda, vira para a direita. É só eu falar com ela. E de medo de mim, não é. Porque, com uma chifrada, a mocha me joga longe. Por bondade apenas. A vaca é tudo isso que acabo de dizer. E ainda muito mais. No entanto, se você comparar a mais suja negra da rua com uma vaca dizendo: "Você é uma vaca", a negra rompe num escândalo medonho e, se estiver armada de revólver, dá tiro. "Que coisa interessante!" exclamou o anjinho assombrado. "E vice-versa", continuou Emília. "Há por aqui uns animais que são malvadíssimos, umas verdadeiras pestes, como a tal cobra, que tem veneno nos dentes, e o tal tigre, que é estúpido e crudelíssimo. Todos os homens têm tamanho ódio às cobras e aos tigres, que não podem ver um só sem o destruir imediatamente. Mas se num verso, um poema, compara uma mulher a uma cobra, dizendo que ela tem movimentos de serpente, serpente é o mesmo que cobra. A elogiada rebola-se de gosto. E se um homem compara outro a um tigre, este outro sorri. Existiu na França um célebre Clemenceau que foi apelidado o Tigre. Pensa que ele puxou faca? Nada disso. Babava-se todo quando tratavam de tigre. Mas fosse alguém tratá-lo de cão ou vaca, vinha tiro na certa. O anjinho ouvia e ficava a cismar. Realmente era-lhe impossível entender as coisas da terra. "Todo o mal vem da língua", afirmava a boneca. "E para piorar a situação, existem 1000 línguas diferentes, cada povo achando que a sua é a certa. A boa, a bonita, de modo que a mesma coisa se chama aqui de um jeito. Lá na Inglaterra, de outro. Lá na Alemanha, de outro. Lá na França, de outro.
uma atrapalhada infernal, anjinho. Quem ficava atrapalhado era o anjinho. Emília tinha um modo desnorteante de pensar. Assim, por exemplo, as suas célebres asneirinhas muitas vezes não eram asneiras, eram modos diferentes de encarar as coisas. Como quando explicou ao anjinho o caso das frutas do pomar. Frutas são bolas que as árvores penduram nos ramos, para regalo dos passarinhos e das gentes. Dentro há caldos ou massas de todos os gostos. As maçãs usam massas, as laranjas usam caldo e as pimentas usam um ardor que queima a língua da gente. Então tem fogo dentro? Fogo é que queima. Emília ria-se. Ah, anjinho, você vai custar a compreender os segredos da língua. Este queima é outro caso. Queimar é uma arte que só o fogo faz. Mas quando uma coisa arde na língua, nós dizemos que queima. Mas queima mesmo? Não queima, mas nós dizemos assim. Um ácido que pingamos na pele, nós também dizemos que queima. Uma loja que está em liquidação, nós dizemos que está queimando as suas mercadorias. No brinquedo do esconde-esconde, quando o que está de olhos vendados chega perto do escondido, nós dizemos que está queimando. Então, dizia o anjinho, atrapalhada deve ser medonha. Emília ria-se. Eu já estive no país da gramática, onde todos os habitantes são palavras. E um dia hei de contar por miúdo a prática lida com elas. E consegue dar ordem ao pensamento. Dar ordem não é mandar uma pessoa fazer uma coisa? É e não é. Às vezes é, outras vezes não é. Dar ordem pode ser mandar fazer uma coisa e também pode ser botar cada coisa no seu lugar. E como a gente sabe quando é de um jeito ou de outro? Pelo sentido. E o que é sentido? Emília desanimou. Não há nada mais difícil do que ensinar anjinhos. Escuta cá, Flor. Quem entende bem disso, de línguas e gramáticas, é o Quindim. Tome umas aulas com ele. Que é aula? Emília saiu correndo.